Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa programação cultural. Como vocês sabem, é com muito carinho, muito amor que eu, enfim, faço essa programação desses conteúdos bacanas aqui, culturais para vocês, muito relacionada à temática, né? As temáticas que eu gosto, de arquitetura, patrimônio, enfim, educação e tudo mais. Então, assim, gente, antes de qualquer coisa, quero muito agradecer vocês que têm aí acompanhado, né, nossa série de lives, nossa série de conteúdos, né, que eu venho fazendo aqui para vocês. Hoje, gente, em específico, eu estou muito feliz, já quero, assim, de imediato, de agradecer todo o carinho dessa galera que tem me acompanhado aqui, enfim, e tem tornado isso possível. Porque estamos onde, gente? Estamos na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Como vocês sabem, adoro, vocês devem lembrar, né, do Circuito Liberdade que a gente fez, de uma série de lives, enfim, do mês do patrimônio cultural. E hoje eu estou muito feliz de apresentar para vocês novos vídeos que eu estou intitulando assim como uma nova série de vídeos. Gente, pensa de onde? Desse querido lugar aqui, esse maravilhoso, o conhecido, né, o famosíssimo prédio amarelo, né, na Praça da Liberdade, mais conhecido, claro, né, como CCBB BH, que é o nosso circuito, né, Circuito Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte. Gente, é claro, com muito carinho que eu quero agradecer todo o pessoal, enfim, da coordenação do CCBB BH, que me ajudou a tornar isso aqui possível. Então, antes de qualquer coisa, quero te convidar a aproveitar, né, assim, que está aqui vendo esse conteúdo, já se inscreve, né, gente? É meio chato falar essas coisas, mas tem que falar, não tem jeito. Aproveita e se inscreve aí no canal para poder sempre receber, né, conteúdos assim de qualidade e também, se possível, no final do vídeo, aí, se gostar, também dá um like, tá bom? Então, dito aí esses minutos iniciais, eu quero já apresentar para vocês o Danilo Filho, gente, que é coordenador do educativo do CCBB BH, que com muito carinho vai me acompanhar. A gente pensa, olha que bacana, me acompanhar aí nessa série de vídeos aqui sobre o CCBB BH. Danilo, muito obrigada, é uma honra, tá? Aqui com você nessa série de vídeos. Demais a presença de vocês todos aqui e de vocês que estão aí vendo a gente e que já pedi para vocês acompanharem toda essa série de vídeos que vão sair aí desvendando o CCBB, um pouco da praça, todos os mistérios, histórias, curiosidades e também um pouco desse patrimônio que faz parte da história de Belo Horizonte. Não, e como, né, Danilo? Então, assim, a gente, assim, quero te agradecer, né, assim, seu tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente. Daniel, nossa, quase que eu esqueço de você, Daniel, dá seu joinha aí básico, gente, ele tá aí sempre acompanhando, filmando, fazendo todos os bastidores e dando pitaco. Então, como você sabe, a nossa dinâmica é essa, gente. Então, é um pouco de cada coisa aqui que a gente vai mostrando. E olha, a gente está aqui mostrando o entorno, né? A gente não tem como a gente falar do prédio amarelo, né? O famoso, né? Como eu disse inicialmente, prédio amarelo, sem antes falar desse entorno, né, Danilo? Então, Daniel, dá só um giro, assim, talvez um 360, para poder ir mostrando aqui para a gente. Eu trouxe, né, como vocês sabem, né, a nerdzinha aqui, como diz Daniel, virginiana, tem que trazer o papelzinho para poder ler, lendo, mostrando. Então, assim, eu vou lendo algumas coisas aqui enquanto o Daniel está mostrando para vocês. E, Danilo, por favor, vai acrescentando, tirando, enfim, corrigindo. Vamos aí fazendo essa escrita, né, a várias mãos. Então, assim, aqui, gente, a gente está na nossa Praça da Liberdade, né? Como vocês lembram, ela foi construída, né, na época da fundação da nova capital mineira, né? Então, entre 1895 e 1897, que foi quando, né, a inauguração de Belo Horizonte, né, da capital. Então, assim, planejado para abrigar a sede do poder mineiro e suas secretarias, essa praça, né, foi projetada ainda, né, na época de Arão Reis, que estava à frente do planejamento dessa nova capital aí de Minas. Então, a praça, né, propriamente dita, teve sua construção inicial inspirada no paisagismo inglês naturalista, que mais à frente, em 1920, adotou o estilo francês, com referências dos jardins de Versalhes. E neste momento, Belo Horizonte tinha recebido, né, inclusive, a visita do rei Alberto I e da rainha Elizabeth da Bélgica. Eu acho um ponto legal da gente lembrar que, assim, por que escolher esse espaço, né, para instaurar essa praça, essa sede, esse coração do poder mineiro, assim? Porque esse era o ponto mais alto desse grande curral del rei, assim, né?
Então dizem, que, inclusive nos bancos históricos, que daqui a gente conseguia ver a Praça da Estação, na Sim. chegada dos trens, assim. Então tinha esse lugar, né, desse encontro de todos os pontos. Então não foi aleatório, né? Exatamente. E é legal também, eu lembro também uma curiosidade, Danilo, assim, lá na antiga capital, né, Ouro Preto, as igrejas ficavam no topo, né, e a cidade mais baixa. Então o poder e tudo mais. Aqui é o contrário, né? Então aqui a gente estava no ponto mais alto, a igreja da Boa Viagem, por exemplo, está logo abaixo. Então é muito bacana, se você pensar, bacana assim, né? Claro que tem várias mudanças, né? as mudanças, né? Essa parte, e é uma reflexão crítica também, né, da construção da cidade, e eu né? acho que essa ideia também de romper com o que vinha sendo feito até então, com esse espírito colonial, né? De mostrar que o Brasil ainda era um subserviente a Portugal, e aí quando vem a independência, quer cortar isso. E Ouro Preto, né, como todos nós conhecemos, ela tem aquela cara, né, super colonial, com as igrejas super barrocas, aquela estrutura, né, incrível. E aqui não, a ideia era romper justamente com isso. E aí, como você traz a ideia dos jardins ingleses, logo para frente, o jardim francês, porque era de Paris, né, que vinha toda a comunicação cultural do mundo. Sim, as referências, né, inclusive aqui, Daniel, se você quiser ir mostrando assim, um pouco, né, dessa parte ajardinada, enfim, né, todo esse cenário, né, desse alinhamento. Vamos aqui, Daniel, só para a gente relembrar, né? Porque a gente... E é engraçado que onde está essa ponte aqui, o primeiro projeto, ele tinha uma réplica do Pico do Itacolomi, que ficava aqui, né? Que justamente para poder trazer um pouco dessa memória de Ouro Preto, ainda presente aqui dentro. E na reforma, que aconteceu em 1920, eles tiram o pico e colocam essa fonte gigantesca, que tem um formato, quando a gente vê de cima, ela tem um formato de chave, né? Sim, de uma chave. É engraçado, né? Você vendo de cima. E esse monumento, enfim, ele foi para algum outro lugar, assim, que você tenha conhecimento? Não temos essas informações. Porque eu também... Tem uma foto disponível, assim, né, que a gente até encontra fácil no Google, rápido, assim, e ele parecia uma coisa meio estranha, porque era feito de concreto, assim, sim, né? Então não era muito grande, então uma coisa meio estranha de acontecer assim. Sim. Não era bonito aos olhos, né? E aí tem várias imagens, gente, se jogar no Google, né, da imagem, enfim, da praça, né, antigamente. Então, realmente foi uma reforma conceitual, né, assim, e também de todo aquele pulso, né, enfim, de mudanças culturais, enfim, que estava naquele momento. Então, Daniel, mostra aqui, só faz um giro aqui, mostrando aqui esse fundo, então, para a gente do palácio, assim, enfim, para ver é muito bonito esse alinhamento. Que a gente está olhando aqui, que é essa avenida que ligava, né, olhava direto no Palácio do Governador, né, de onde abrigar esse poder maior, que mandaria em tudo. Que mandaria em tudo. E aqui, Daniel, se você for caminhando aqui mais à direita, a gente vai ver justamente uma avenida que desce totalmente. Você nem vê a avenida, né? Que é essa daqui. Deixa eu passar o dedo aqui, só. Que é essa daqui, gente. Então, simplesmente, enfim, você nem vê, né? A avenida. Então, é mais assim, mais para contextualizar, gente, né? Dessa questão da Praça da Liberdade, que é muito importante, porque não tem como, né? A gente falar de um prédio sem seu entorno. Exato. Né? E até porque então, o prédio dos 4 prédios históricos, assim, né? Todos são históricos, obviamente. Sim. Mas assim, que datam dessa época, com esse estilo. O prédio amarelo do CCBB é o último deles a ser construído, né? Então, isso faz parte também um pouco desse caminho da gente enxergar. Exatamente. Exatamente. Então aqui, gente, a gente está vendo o famoso também, né? Coreto, da Praça da Liberdade. Vamos caminhando por ele, né, Daniel? E vamos nos guiando, né, e Danilo? Aqui é legal também você falar do Coreto, que nessa reforma que teve em 1920, o Coreto e essa Alameda Central foram as únicas coisas que permaneceram como o projeto inicial, né? Sim. O resto todo foi mudado. Era diante disso. E é legal você mostrar, Daniel, tá vendo? A parte, enfim, tem muita gente que pergunta, né? Enfim, a cúpula do... Muita gente assim, né, Danilo? Os arquitetos, né? Os arquitetos interessados. Maíra, mostra acabamento, materiais. Pois é, a gente está aí, ó, em detalhes, né? Então, assim, vamos caminhando, né, Danilo, para o nosso CCBB. Ele é estrela. Ele é estrela, gente. Ele é estrela desse e dos próximos vídeos. Então, ó, eu tenho algumas coisas aqui para poder ir falando, né, Danilo, enquanto a gente está caminhando, mas assim, em linhas gerais, esse aqui foi o último, né? O último prédio a ser construído aqui, né, nesse contexto da praça. Daniel, vamos só, então, girar, porque tem várias coisas para a gente poder... E falar, a gente pode falar aqui um pouco da fachada, né? Mas antes, eu coloco aqui, né, do projeto do arquiteto Luiz Signorelli. Aliás,
O Luiz, ele fez vários prédios aqui, né? Ele foi uma figura importante na arquitetura, né? O primeiro diretor da Escola de Arquitetura da antiga Universidade de Minas Gerais, que hoje é o FMG. Do FMG, exatamente. Vários prédios, junto com o Rafael Luberti, né? Isso. Os dois projetaram aqui o Teatro Francisco Nunes, a sede da Prefeitura, a sede da Academia Mineira de Letras, todos esses prédios com a assinatura dele, né? Exatamente. E aqui também é uma obra dele, gente. Então fica aí, né, assim, super, enfim, arquitetura para a gente poder, enfim, admirar e conhecer mais. Então, ó, as obras, né, tiveram início em 1926 e o prédio foi inaugurado em 1930, né, Danilo? Então, e foi construído para ser sede da Secretaria do Estado de Segurança Pública de Minas Gerais e Procuradoria-Geral do Estado. Então, ela basicamente, assim, segurança pública. Exato. E é importante a gente ver isso aqui, porque quando a gente olha para a fachada, a gente vai ver vários elementos que remetem a isso. Assim. Em cima de cada portal, a gente tem a figura de um leão, que é essa figura que traz o rei da floresta, quando a gente pensa na primeira imagem. Sim. Né? Esse rei da floresta, esse poder, que protege também, né? E que julga, né? Então, quando a gente pensa nas histórias infantis que trazem a figura do leão, é sempre aquele que toma decisão, né, para colocar palavra final, assim, né? E ele está ali guardando, né, as entradas principais. Sim. Né? Tanto as janelas quanto as 3 portarias da fachada. Sim. Assim. Você consegue mostrar aqui, né, Daniel? Tá. Ah, tá. Legal. E para além disso, também resgatando um pouco o que a gente falou antes, né, desse romper com o colonialismo e tal, a gente tem lá em cima a figura de um índio, né, desse indígena, que tem também no prédio Ocaiaca lá no centro, mas que a gente tem aqui, que é essa ideia de trazer uma identidade nacional, né? Então, para romper com isso que era uma cópia de Portugal, a gente precisa identificar o que é nosso. O que é mais nosso do que os povos originários, né, os indígenas, ao lado com essas cornucópias, né? Desses formato de trombeta. De trombeta. E tem uns frutos? Tem uns frutos brasileiros, bem tropicais, né? Daniel, acho que podia dar um zoom nele. Fala aí. Ali, onde você estava? Isso, aí dá um. Só um minutinho, Danilo, para a gente poder dar um zoom. Isso aí, ó. Deixa eu mostrar em dedo aqui, ó. Esse daqui, gente, que o Danilo tá falando, esse aqui. Isso. Que são essa figura. Tem de um lado e tem de outro, mas ao mesmo tempo a gente pode ver que esse indígena ele tem traços muito europeus, né? É isso que eu ia falar, não tem assim muito traço brasileiro, né? Mas é o que a gente vê na história, né? Assim, todas as representações de poder, seja na religião, quando a gente vê a figura de Jesus Cristo, ou quando a gente vê a figura de Tiradentes, por exemplo, todos eles têm essa mesma feição, né? Sim. Que é uma feição muito europeia. Sim. Ainda que queira falar de um nacionalismo, de uma identidade tropical, mas ainda resgata isso, porque afinal de contas estavam todos presos ainda nesse lugar que devia-se algo. Sim, e isso quando não fosse inventado, né? Exato. Que, enfim, de Tiradentes e tudo mais, você falou, e aí me faz pensar criticamente em outras ideias, né? Outros ideais, enfim, projetados, né? De criar. Mas então a gente tem assim, as referências gregas também, né? Também. Afinal de contas, o prédio, né, como todos esses 4 prédios, traz esses elementos neoclássicos, né? Neoclássicos. Ecléticos, mas assim, o neoclássico com muita presença. Aqui, né? Essas colunas que vão se repetir lá dentro. Sim. Né? A simetria, eu gosto muito de brincar quando os visitantes vêm aqui, a gente faz visita, é que se a gente cortasse o prédio ao meio, assim, como um grande bolo, tudo que tem do lado direito, a gente teria do lado esquerdo também. Então, essa quantidade de colunas, a quantidade de janelas, de portas, de elementos, né, de detalhes estão presentes de um lado e do outro. Isso é muito legal, gente, porque vocês lembram, sempre que quando a gente caminha aqui na Praça da Liberdade, eu destaco isso, né? Essa simetria, a gente vê isso nas escadarias, enfim, num prédio propriamente dito. E nesses elementos arquitetônicos que o Danilo está aqui destacando, então, que são de peso, né? Vamos dizer assim. Então, as janelas, as portas, enfim, as colunas. E aí todos, basicamente, né, os prédios aqui da época são referenciados dessa forma. Então é interessante a gente também destacar que o CCBB, né, enfim, esse prédio não foi diferente. E outra coisa que a gente vai ver muito aqui fora e lá dentro também, que eu acho que é mais legal, porque a gente consegue ver mais perto, é a presença dos ramos de café. Ah, legal! Eu acho que é bom a gente entrar para poder ver esses detalhes. E tem muito aqui, né? Demais. A gente vê aqui, se a gente chegar aqui, a gente consegue se aproximar
A gente vê nos postes antigos a presença desses mesmos ramos que a gente vai enxergar lá dentro. É verdade. Como essa presença mesmo dessa agricultura, o que fazia o PIB mineiro, né, nessa Na época, né? Com força. Aí a gente resgata a política do café com leite, Sim. né, que embora Minas Gerais fosse representado nessa política como leite, a maior renda do PIB mesmo mineiro vinha da produção de café. Isso. Né, assim, com muita força. Muito legal assim destacar isso aqui, porque realmente são elementos que a gente vai ver lá dentro também, e aí faz essa a gente passa analogia. E não percebe, né? Passa desapercebido pra gente, né? A gente tá andando normalmente. A gente exatamente, e não vê esses detalhes. Bom, vamos esperar um pouquinho para poder atravessar. Enquanto isso, dá para poder ir falando algumas coisas aqui, né? Então a gente falou do CCBB, então da criação, né, desse espaço e tudo mais. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais desses detalhes arquitetônicos. Acho que a gente podia ir andando, né, Daniel, para poder atravessar na faixa, que talvez seja melhor. Melhor não, né? O correto. É o correto, é o que deveria ser. Mas... Então, assim, nos próximos vídeos a gente vai, falar assim, mais detalhes, enfim, do restauro, alguns detalhes arquitetônicos e tudo mais. Mas já de imediato, assim, o CCBB teve essa busca, né, por poder tornar o prédio acessível, né, nessa questão cultural e tudo mais, mas que também trouxe essa referência da história, né? Desse patrimônio preservado, né? Até porque eu vou pensar, né, essa iniciativa público-privada, né, assim, de trazer, precisa resgatar, precisa manter um pouco desse caminho que foi, embora a gente ocupe esse prédio de maneira distinta hoje, né? Assim, a cultura já não é mais a segurança que faz parte desse lugar, mas a gente vai falar de educação, a gente vai falar de cultura, de arte, né, de preservação da memória. Sim. E isso precisa estar presente, né? Senão sim. Não faria sentido. Exatamente. E aqui a gente vê vários detalhes, né? São 6 andares, né? São 6 andares. 6 andares. É grande, e é engraçado que as pessoas quando vêm não se dão conta, né? Não. Elas acham que ele é pequenininho, que ele é curtinho. Mas ele é o maior prédio dos 4 que estão aqui ao redor. Ele é o maior mesmo? Ele é o maior, que é o que dizem, né? Que é o que dizem, né? Quando a gente entra nos outros 2 ali da frente, a gente vai ver que o nível de andares é menor. Aqui a gente tem galeria que não acaba mais, né? Espaço. E é engraçado, porque hoje, com a presença do CCBB, só até o 3º andar que está liberado, que foi restaurado, que foi reformado, tem projeto para os outros, mas enfim, só esses que estão ali. E as pessoas já acham imenso. Assim, quando você fala que ainda tem mais 3 níveis para cima, oi? Como assim, Como né? assim? Gente, então vamos entrar, vamos caminhar, sejam muito bem-vindos aí, né, oficialmente ao prédio. Vamos lá, vamos conhecer. Então, ótimo. Entramos aí no prédio. Daniel, por favor, assim, vai mostrando, porque tem muita coisa bacana para a gente poder falar aqui desse hall, né? O hall principal, vamos dizer assim, né, Danilo, do prédio, né? Que são 6 andares. E esse é o 1º andar, né? Então, a gente são 6 andares, desconsiderando o pátio. A gente ainda tem um pátio que a gente poderia colocar como 7º. Mas esse é a porta de entrada, né? Principal do CCBB, desse prédio histórico. E aqui a gente consegue retomar aquilo que a gente falou lá atrás, dando os referenciais greco-românicos que fazem parte do estilo neoclássico, né? Essas referências, essas colunas, e aí a gente consegue ver ali os ramos de café formando essas guirlandas, né? Sim. Eles também circundam todos os detalhes do prédio de cima. Então a gente vai ter esses ramos de café presentes em todos os lugares desse prédio de cima. Achei linda também essas luminárias também, né? As luminárias são bem bonitas, né? Nossa, incrível. E aí tem todos esses detalhes, né, dessas referências, tanto nessa parte de cima, né, da porta, quanto da outra também. É aquilo que a gente falou lá atrás, né? O que tem de um lado a gente vai ver do outro exatamente igual, né? Como um espelho. Né? Certo. Estão 3 colunas com 3 colunas. Na escadaria principal a gente tem essas 2 luminárias, né? Esses postes que são iguais um do lado do outro. Sim, de um lado e do outro. Vem cá, Daniel, para poder mostrar. E assim, né, Danilo, ao longo das décadas, então teve diversos usos, né, na administração pública aqui. E a partir dos anos 2000, até estou lendo aqui, gente, foi submetido a um intenso processo de restauração, que são cenas dos
próximos vídeos aí. Isso é uma Então, até curiosidade. ser inaugurado, né, o CCBB em 2013, né? Isso. Porque em 1970, quando o prédio, no dia que o prédio foi inaugurado, para ser Secretaria de Segurança Pública, a secretaria é extinta pelo governo. E aí o prédio, teoricamente sem uso, fica sendo um prédio para ocupar a Secretaria do Interior, aqui, Olha. nesse espaço. E ela fica por um bom tempo, até que depois se retorna à Secretaria de Segurança Pública e divide esse prédio de uso entre as duas secretarias, do Interior e Justiça. Então as duas estão aqui presentes. Por Então, isso, então, os elementos, né? por isso os elementos que vão estar presentes aqui, a gente vai enxergar esses elementos que evocam essa ideia de poder, de justiça, de segurança, né? A gente já viu os leões ali fora, a gente vai ter mais leões aqui no vitral, mas que a gente vai falar deles mais para frente. Com os mais detalhes, nos próximos, cena dos próximos vídeos. Então, ao todo, Danilo, são 8 mil aproximadamente, né? 8 mil metros quadrados abertos ao público, que coloca basicamente aqui o CCBB entre um dos maiores espaços, né, culturais aqui. Da praça, não só do Brasil, e não só daqui, mas como do Brasil. Do Brasil, né? Que evoca esse lugar da cultura. O que eu acho muito legal, né, que a gente pensar que ele foi um espaço que foi criado para ser Secretaria de Segurança Pública e hoje ele é um espaço que está numa outra ponta, abrigando ali o centro cultural, né? E aí eu fico brincando que a gente pode entender que a gente pode mudar um país ou exercer segurança não com arma, mas com cultura. Né? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E esse caráter também de reflexão que você trouxe aqui, faz a gente também pensar em outros cenários, outras possibilidades aqui de ocupação também da cidade, né, que estende, né, principalmente por ser um espaço que está, enfim, aberto a esse enorme uso público, assim, cultural que é a praça também, né, da Liberdade. E a gente então, entender que isso faz parte da nossa história, né? Quantas pessoas que moram em Belo Horizonte já tinham pisado nesses prédios, né, públicos, até o momento que eles viraram prédios que fazem parte desse centro cultural. Sim. Né? E ainda hoje, né, mais de quase 10 anos depois, né, da abertura do CCBB, a gente tem muita gente que ainda nunca pisou aqui. Pois tem isso. Fica com medo, né? As pessoas têm medo, porque o prédio é imponente, é Sim, e tal. sim. E acham que esse não é um lugar para elas, e não, né? Pelo contrário, pelo contrário. Gente, então, olha, dito isso, temos muito conteúdo para poder trazer nos próximos vídeos. Fiquem aí com a gente, aguardem que os próximos vídeos aí também tem muitos detalhes, né, que a gente vai trazer e vamos caminhar, tá, gente? Esses 8 mil metros quadrados, claro que não vai dar para mostrar tudo, mas a gente pincelou aqui os melhores, né? Não os melhores, mas o que vale a pena que a gente destacar e tudo mais. Então, fiquem aí com a gente, que nos próximos vídeos vocês vão acompanhar aí mais informações sobre o CCBB BH. Danilo, brigadão. Valeu, até mais. Até mais, gente. Tchau. Tchau.